E aí galera do WRQ Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, vou utilizar um pouco do projeto de motor de passo com controle de encoder no intuito de controlar a rotação do nosso motor. Mas como assim controlar a rotação? A gente já não fez projetos aí monitorando o RPM, enfim, alguns controles? Sim, fizemos, mas o intuito da aula de hoje é o seguinte, como por exemplo, um portão de movimentador, vocês sabem que dependendo dos projetos dos motores, tá? Se tiver algum obstáculo no caminho e o motor estiver fazendo muita força para se movimentar, tá? Então, ou seja, ele vai estar forçando a placa e isso é problema. Então, o que a gente vai fazer? Controlando o RPM, a gente vai monitorar. Se caso o RPM que a gente colocou aí de ajuste para o nosso motor caia bruscamente, então a gente vai parar o motor, ou seja, uma proteção, tá? Um bloqueio para não forçar, danificar a parte do motor e nem a parte do driver, tá? Ou seja, a parte de potência do nosso motor. Vocês sabem que dependendo do projeto que vocês fizerem da parte de potência que vai dar energia para a movimentação do motor, caso ele tenha uma obstrução, esteja forçando por um tempo muito grande, tá? Um tempo elevado, você sabe que aí a corrente de consumo vai ficar muito alta e pode ter um dano bem sério, tá? Na parte de potência. Então esse é o intuito, tá? Com a parte do encoder, com o auxílio do encoder, a gente vai fazer essa monitoração, tá? Vai fazer como se fosse um sensor de corrente, mas utilizando o encoder para fazer esse controle para a gente. Então é mais fácil, né? Então a gente controla, lógico, uma queda brusca do nosso RPM, ou seja, a gente sabe que dependendo da frequência que a gente aplicar lá, vai ter uma determinada velocidade. Se essa velocidade não estiver correspondente, então ele vai bloquear, vai parar o motor, tá? Então essa vai ser a nossa aula de hoje. Vamos lá para o nosso projeto para ver o que modifica das nossas aulas já feitas. Então, bora lá! E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC, ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, agora nós estamos com o Master Tool IEC, vamos para a parte que nos interessa. Eu parti do mesmo programa da aula 11, tá? Para quem quer se situar aí no projeto, então aquelas velhas aulas que a gente utiliza o motor de passo com o encoder embutido, eu apliquei aqui essas variáveis novas, então duas auxiliares 6 e 7, uma variável desliga, um tom chamado teste, e uma booleana libera, tá? Então, lá no final do nosso programa, pela linha 16, o que eu apliquei aqui? Com a chave liga, deixa eu aplicar umas novas linhas aqui para não atrapalhar a câmera. Então, a partir da linha 16, com a chave liga fechando, a gente vai converter a nossa variável de frequência, que é uma the word, para real e vamos guardar na auxiliar 6. Na linha 17, com a chave ligada, a gente vai multiplicar esse valor capturado da frequência por 0.14 e guardar na auxiliar 7. Por que 0.14? Na verdade, a gente sabe que a velocidade máxima aí do nosso motor, como eu havia falado para vocês nas outras aulas, é em torno de 1300 Hz, né? E isso vai nos dar mais ou menos 195 de RPM, tá? É a velocidade máxima que esse nosso motor da maleta, nosso motor de passo da nossa maleta, nosso LP consegue rotacionar. Então a gente dividindo aí, a gente tem um fator de 0.15 na verdade. Então a cada 1 Hz a gente vai ter 0.15 no RPM. Então se eu tivesse, por exemplo, 1000 Hz seriam 150 RPM.
Então, para ficar um pouquinho abaixo, para não ficar exatamente estrangulado, porque ele tem uma taxa para cima e para baixo de erro aí na monitoração, então a gente multiplicou por 0,14 para ter uma tolerância, para não ficar muito esgoelado aí o valor, ele, por qualquer coisinha também ele parar. Então, para realmente ser uma frenagem brusca, a gente poderia botar uma taxa aí mais baixa ainda, para realmente ser uma frenagem mais brusca, que ele vai baixar bastante, ou seja, drasticamente a velocidade, para ele monitorar isso e parar. Eu coloquei uma taxa bem leve, ou seja, qualquer frenada aí em cima desse motor ele já vai parar, tá? Se eu colocasse uma taxa de 0,10, então eu teria que dar um trancão bem forte, tá? Para reduzir bastante a velocidade, para aí sim ele parar o motor. Então aqui é uma taxa de o quanto quer que monitore para parar o sistema. Então, na linha 18, com a chave liga e uma variável libera aqui, a gente vai monitorar aqui lower than, ou seja, menor que. Então, RPM menor que a auxiliar 7, e aí ele ativa aqui a variável desliga, tá? Com a variável libera, porque essa variável, então na linha 19, a variável libera, ela vai vir inicialmente em 0, ligando a chave, ele vai contar 2 segundos, aí vai acionar, dar um set aqui na variável libera, que aí na linha 18 ela vai liberar, ou seja, por quê? Porque o nosso motor, quando ele é ligado, ele parte do 0. Então, para essa comparação aqui não ficar verdadeira logo no início, tá? Ou seja, ele vai não ficar monitorando isso aqui desde o início, então a gente tem 2 segundos para o nosso sistema iniciar, ou seja, para o nosso motor começar a rotacionar e chegar na velocidade dele correta, aí sim ele começa a monitorar. Então, porque senão o motor, ele ia partir do 0, a gente ia ligar o sistema, ele nem ia rotacionar, ele já ia bloquear, porque o motor não está na velocidade, tá? E aí ele vai bloquear. Então, vai dar um tempo para o motor conseguir rotacionar, chegar naquela velocidade, e aí sim ele realmente monitorar o RPM e travar. Então vocês podem ver que é uma modificação bem tranquila, bem fácil de ser feita, tá? Que tem um efeito bem grande lá na saída. Ou seja, normalmente, tá? Esse controle não precisaria ser feito dessa forma. Utilizando o PID, que vocês sabem, a gente também poderia controlar esse sistema, tá? De uma forma muito mais eficaz. Isso aqui é uma forma mais, como vou dizer, mais simples de ser feito. O PID seria uma forma mais completa e mais perfeita. E vocês sabem que dependendo do controle do PID, tá? No ganho proporcional, integral ou derivativo, o motor fica mantendo aquela velocidade. Se faça uma força, o motor ele tenta compensar, mas lógico, você tem uma variável de limite inferior e superior. Se for feita uma força muito grande, ele tentar compensar e estourar o limite, então vai dar uma variável de overflow, e aí sim dá um alarme, e a partir dessa variável a gente poderia desligar todo o sistema. Essa aqui é uma forma mais simples, tá? Sem usar o PID. E tem só mais um detalhe, que eu coloquei aqui o RPM. Deixa eu achar a variável aqui. Aqui, RPM Real, eu coloquei 5.000, tá? Para quando a gente ligar o sistema, a condição inicial, ele também não dá a condição de cara aí verdadeira, tá? Que seria aqui na comparação, RPM para quando ele começar o sistema, ele não vem setar a variável desliga para derrubar o nosso sistema. E aqui na linha 11, tá? Quando a chave de liga estiver derrubada, a gente vai dar um reset aqui no libera e um reset no desliga. E quando o desliga for ativado, ou seja, a condição lá de comparação for verdadeira, ou seja, a gente colocou aí para rotacionar uma velocidade e ele for frenado e ele cair, então vai ligar a variável desliga, e aí vai dar um reset no inicia, um set no stop, vai dar um CNT2 clear aqui para zerar o nosso contador, vai dar um reset lá no libera, que vai ficar trancado lá no set, vocês viram lá embaixo, e vai jogar 0 no RPM. E bem lá no nosso começo, eu coloquei um intervalamento do desliga, ou seja, quando o desliga for a nível lógico 1,
lá na comparação, a RPM estiver abaixo daquele valor, daquela taxa que a gente colocou de tolerância, ele abre esse laço aqui, mesmo com a chave de liga ligada para rotacionar o motor, ele vai abrir essa linha 1, então vai parar tudo. Então ele só vai voltar a rotacionar novamente se te derrubar a chave de liga, aí zeram-se todas as variáveis, e aí volta o loop normal de novo, liga e aí ele volta a rotacionar novamente. Então essa modificação foi feita em cima do programa 11 para ter esse controle, tá, de bloqueio, de força, ou seja, de alguma coisa forçando o nosso motor, tá? Ou seja, aí um acréscimo muito grande de corrente por parte do motor para conseguir girar. Então, vamos lá para o CLP e vamos ver como é que ficou esse sistema implementado. Bora lá! Então tá, galera, então estamos no nosso CLP. Eu coloquei aqui a frequência em 1500 no pulso, tá? Aceleração e deceleração zerado e a RPM. Então eu vou ligar o sistema. Ó, como eu falei para vocês, a cada 0,15 aí normalmente, tá? Cada 1 Hz é 0,15 em RPM, então 1150, então ainda uma leve variada aí, tá? Como eu falei para vocês, um pouquinho para cima, um pouco para baixo. Então agora eu vou trancar aqui o motor com a minha mão, ó, fiz uma força, ele já parou, tá? Isso porque eu botei uma taxa bem próxima, eu botei 0,14, tá? Para um leve travão ele parar. Então eu desliguei a chave liga, liguei novamente, ó, e ele volta a rotacionar sem problema algum. Então, ó, fiz um pouquinho de força, ele já parou, tá? Então aquela taxa de 0,14 vocês conseguem colocar aí alguns valores para ele ser mais sensível ou menos sensível. 0,14 é uma sensibilidade quase que máxima, está bem esmagado o valor entre o real medido e um leve travão. Se você botasse aí em 0,10, por exemplo, eu poderia trancar ele com mais força aqui, tá? E aí sim iria ter uma sensibilidade mais razoável, tá? Então eu coloquei bem sensível para realmente não ter um grande esforço na parte de potência para rotacionar esse motor, para não ter perigo de queimar, tá? Então é um dos recursos que a gente tem aí utilizando o encoder no nosso sistema, tá? Infelizmente, quando a gente tem alguma parte de monitorização sem encoder, aí sim a gente utiliza alguns meios aí de amplificadores, sensor de corrente, enfim, tá? Para proteger a parte de potência, mas como vocês sabem, como ultimamente no nosso mercado quase tudo que está sendo utilizado em encoder para monitoração de velocidade, aplicação de PID, então é mais um recurso que a gente pode utilizar do encoder aí para proteger o nosso sistema, tá? A nossa placa, essa parte de potência. Então eu espero que vocês tenham curtido essa dica que eu deixei para vocês. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa pequena dica que eu deixei para vocês na aula de hoje. Na próxima aula vou tentar utilizar um termopar do tipo K. Então a gente vai fazer aí é o mesmo termopar que vem nos multímetros, por exemplo, que a gente compra aí, enfim, de algumas marcas, ou os termopares tipo K que a gente consegue comprar no mercado. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma parte externa, tá, do CLP. A gente vai fazer um amplificador operacional. Para quem não sabe, os termopares tipo K, eles têm uma pequena queda, tá, de acordo com a temperatura. Então o nosso CLP não vai conseguir fazer uma leitura correta, ou às vezes nem vai conseguir ler essa queda de tensão no nosso termoelemento, porque é muito pequeno. Então a gente vai fazer aí com o amplificador operacional, vou dar um ganho de 100 ou 1000 para ter uma elevação, né, só sinal, e aí sim a gente vai colocar no CLP, fazer a leitura e vai fazer um controle a partir da temperatura, tá? Então essa vai ser a nossa aula da semana que vem. Então eu espero vocês lá. Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário. Assim que puder, eu vou deixar uma resposta para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever no nosso canal. Então um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!